Olá, graça e paz. Como que você está? Hoje é sexta-feira. Hoje é o dia da nossa live, dia D, e eu te convido a ousar. Hoje à tarde eu estava orando, pensando um pouco nessa live, e o Senhor trouxe um versículo chave ao meu coração. E eu tenho certeza que esse versículo vai tocar você. Sabe aquela sensação de pão quentinho saindo da padaria? Essa semana eu tive essa alegria. Cheguei no supermercado e aí eu fui comprar pão e tinha aqueles pães queimados. Eu não gosto, tá bom? E aí a moça que ia pegar o pão falou assim: Você espera mais 5 minutinhos? Vai sair pão quentinho. E eu fiquei todo animado e falei: Espero. E aí eu vi todo aquele processo. Ela desligou o forno, pegou aqueles pães com aquele cheiro maravilhoso, virou aqueles pães quentinhos. E aí eu comprei meus 10 pães maravilhosos, branquinhos, quentinhos. Essa é a sensação da nossa live de hoje. Deus já tem falado conosco há muito tempo. Boa noite, Bárbara, um grande abraço. E hoje Deus vai falar com você, hein? Deus vai falar. E aí eu peguei aqueles pães quentinhos, coloquei ali, vim para casa e foi algo maravilhoso. Gostinho de infância. Hoje a nossa live vai ter essa sensação de pão quentinho. Eu vou convidar você para abrir a palavra de Deus em Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 28. Mas olha só, se prepare aí. Nós estamos 2 meses presos pelo Espírito num assunto e nós não conseguimos sair. Zonas. Zona de propósito. Oi, Érica, um grande abraço. Boa noite, prima. Prima é show, Érica. Eu vou trazer ela qualquer dia desse aqui para trocar uma ideia com a gente, porque nós vamos falar mais de discipulado, hein? A gente gosta de discipulado, até porque o discipulado, vamos dar uma chave aqui. Discipulado é o caminho para a unção dobrada. Amém? Então vamos lá. Um grande abraço para você que vai entrando aí. Venha com a gente, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu quero pedir com insistência para você ir fundo ali no nosso trabalho do canal do YouTube, nas nossas lives, porque nós estamos há 2 meses cavando, falando de zona de estagnação, zona de reflexão e zona de propósito. E aí eu estou tentando sair desse assunto, mas o Senhor está me prendendo nele. Eu acho que ele tem algo maravilhoso para falar. Vai nos impressionar. Vamos lá? Mateus 11, 28. Se você tiver sua Bíblia aí, ou no celular, ou no computador, ou aquela Bíblia, né, a moda antiga, de papel fininho, sinta-se à vontade. Mas só leia com a gente, senão preste atenção aí. Mateus 11, 28, a palavra de Deus diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Olha que coisa espetacular, né? Eu sei que hoje é sexta-feira. Eu sei que talvez você está pensando na semana inteira. Passou por um monte de situação. Talvez, como eu, você teve um monte de coisa para resolver. Mas há um segredo no reino de Deus que é quando você para diante do Senhor para meditar na palavra de Deus. É diferente, hein? Como que nós estamos acostumando a ler a palavra de Deus nos últimos tempos? Como a gente faz no Twitter, passa o dedo assim, lê a palavra de Deus correndo, ou como a gente, quando a gente, é como se a gente lesse a palavra de Deus no outdoor. Gente, não. Nós vamos ter que voltar a algumas práticas lá de trás. Meditar na palavra de Deus é cavar, cavar, até a revelação brotar no teu coração. Quando a revelação brota, isso gera descanso. É disso que Jesus está falando. Por isso que muitas vezes nós ficamos esgotados. Nossa mente fica girando a 1.000 por hora, querendo resolver as coisas da nossa vida, entender a economia, entender a política, entender a sociedade, entender um monte de coisa. Vou te contar um segredo. Um discípulo não entende as coisas pela mente como o homem natural. Ele entende pelo Espírito, através da revelação. Então hoje é sexta-feira, talvez você está fisicamente cansado. Eu entendo. Tente só não dormir aí. Nós não vamos deixar você dormir. Mas eu tenho certeza que você parar esse momento aqui comigo
para se alimentar da palavra de Deus, para cavar junto comigo o que é zona de propósito, você vai sair com forças renovadas. Porque é assim que o Senhor tem feito comigo. Há 2 meses falando desse assunto, o Espírito Santo não me deixa correr, Ele quer falar disso o tempo todo. E eu estou aqui compartilhando com você. Eu te convido para nesse momento a gente fazer uma oração, né? Você pode ter chegado até cansado, vai sair daqui feliz da vida, cheio de energia. Amém? Então vamos lá. Um grande abraço para a pastora Cleusa. Uma alegria demais ter a senhora aqui com a gente. PH, seja bem-vindo. Deus vai falar com você, hein? Então vamos, por alguns segundos, fazer uma pequena oração. Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado pelo amor. Obrigado pelo cuidado. Obrigado pela insistência. Porque às vezes o Senhor nos ensina e nós não aprendemos da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira. Às vezes nós demoramos muito para aprender, mas o Senhor não desiste. Obrigado por não desistir de nenhum de nós. Obrigado porque esse vídeo vai chegar em corações hoje aqui ao vivo, através das gravações, e eu creio que ele vai levar esperança. E eu creio que a revelação tira pessoas de um lugar para outro e leva as pessoas a entender a vida de Deus. Então essa é a nossa oração hoje. Nos dê condições de sair de um lugar comum, de um lugar de águas paradas e entrar na zona de propósito. É o que nós te pedimos. Abençoa cada um que vai participar aqui com a gente. Abençoa os nossos amigos que vão participar depois do trabalho gravado. Não tem problema. Mas fala, papai. Fala. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Então vamos lá. Olha só. Nós estamos falando de 3 zonas. Zona de estagnação, zona de reflexão e zona de propósito. Vamos lá, eu vou dar uma pequena introdução, porque talvez essa é a primeira vez que você está vendo eu falar desse assunto. Porque a bênção de Deus, ela não está relacionada à bondade de Deus. Isso é um equívoco da nossa parte. A bênção de Deus também não está relacionada ao quanto Ele te ama. Também isso é outro equívoco. A bênção de Deus está relacionada ao lugar que você está. Pense em Canaã. Canaã não estava no Egito. Canaã não estava no deserto. Canaã estava fora do Egito, depois do deserto. Lá estava o melhor de Deus para o povo de Israel. Hoje, eu estou falando para você de zonas. Por quê? Entenda zonas como lugares, regiões. Porque muitas vezes o cristão ele está preso numa zona. Ele está no Egito, ele é um escravo, seja um escravo de Faraó, um escravo do pecado, um escravo dos traumas, e ele quer exercer governo, ele quer pregar, ele quer ter uma vida de vitória. Não tem jeito. Quem está numa zona de escravidão é um escravo. Mas aí, sai do Egito e vai para o deserto. E aí lá no deserto ele quer enfrentar os gigantes. Não, quem está no deserto não enfrenta gigante. Quem está no deserto sobrevive. Quem está no deserto não tem semente. Quem está no deserto até fala de promessa, porque o deserto é um lugar que você começa a visualizar um sonho, uma promessa. No deserto o pessoal começou a sonhar com Canaã. Mas viveu Canaã? Não. No deserto é característico, né? Crente gosta de deserto. Porque no deserto tem maná, no deserto tem água, no deserto tem mar se abrindo, no deserto tem profeta para cuidar de você. Isso é ótimo, mas no deserto não tem semente. Então você lida com a terra árida. E tem gente que acha que o deserto é um lugar para estabelecer moradia. Não é. Então vamos lá, venha comigo. A primeira zona que eu falei, que é a zona de estagnação, a gente está trabalhando nela há um tempo, hoje eu não vou falar muito dela, mas é só uma introdução, que é um lugar onde as coisas não acontecem. É uma zona morta. Peraí, Márcio, você está dizendo que as coisas não acontecem? Na minha vida acontece. Eu trabalho em 10 ministérios na igreja. Ei, vamos levar a nossa perspectiva mais além. Eu não estou falando de muitas atividades na igreja. Nós estamos falando de andar no centro da vontade de Deus. Nós estamos falando de propósito. Então, a zona de estagnação é uma zona de ciclos repetitivos de derrota. Pecados escondidos, situações mal resolvidas em nossas vidas,
traumas que nós não conseguimos sair daquilo. E aí nós chegamos na igreja, colocamos uma bela máscara, um belo sorriso e muitas vezes trabalhamos em muitos ministérios, mas nós trabalhamos no mínimo do mínimo e muitas vezes trabalhamos em ministérios que nós gostamos. Estamos longe do propósito. Por isso que eu chamo a zona de estagnação de uma zona de morte. Por quê? Porque quem está na zona de estagnação está morrendo aos poucos. Por isso que muitas vezes você se choca. Aquele irmão superativo na igreja explode e ele sai da igreja e ele vai para o último degrau de sujeira que existe no mundo, como um porco, né? Ele mergulha na lama. É porque ele estava morto. Então a zona de estagnação é um lugar onde as coisas ficam paradas. Então tome cuidado. O que eu estou dizendo para você? Não fique na zona de estagnação. Espera aí, Márcio. Como que eu saio disso? A zona de estagnação tem uma característica muito forte. É um lugar onde as pessoas não têm revelação. Onde as pessoas, às vezes, são até saudosistas. Ah, eu tive aquela experiência com Deus 10 anos atrás. Ah, eu tive aquela revelação 20 anos atrás. Ah, quando acontecia isso. Ah, eu gosto tanto desse trabalho. A gente faz do mesmo jeito, faz 30 anos. Isso se chama zona de estagnação. Isso se chama zona de morte. Mas quem é que viveu nesse lugar? Os fariseus. Os fariseus conheciam, os fariseus sabiam cerimoniais, os fariseus sabiam como conduzir o povo, os fariseus faziam belas orações. Eles só tinham um problema, eles estavam mortos. Eles não tinham mais revelação. Tanto que quando Jesus se manifesta, o Verbo se manifesta na frente deles, eles não entendem nada. A zona de estagnação é exatamente assim. Sabe, aquele ministério na igreja, que ele tá bonito, quadradinho, arrumadinho. Aí você coloca uma pessoa ali e começa a balançar o ministério. Por quê? Porque essa pessoa, aí você fala, essa pessoa é do diabo. Será que é do diabo? Ou essa pessoa está trazendo revelação para um ministério que está parado há anos? Eu lembro que, talvez vocês passaram por isso, quando começou o encontro. O encontro, quando começou, era espetacular. Mas daqui a pouco o encontro virou um vício. Eu tenho um amigo que ele foi no encontro acho que umas 10 vezes. Gente, o encontro era bom. Uma senhora estratégia. Não tinha o que reclamar, não. Eu fui no encontro tanto como participante como trabalhador. Só que chegou um ponto que o encontro perdeu a revelação. Ele se tornou uma estratégia morta. É como se Deus falasse assim, vamos, eu vou trazer coisas novas. Mas aí ele entrou numa zona de estagnação e as pessoas ficaram querendo mantê-lo. Não, há coisas em nossas vidas, em Deus, que nós precisamos deixar. É doído isso, né? Mas nós temos que deixar. Ou vocês acham que Davi ficou vencendo todas as batalhas com pedrinhas? Sim, ele venceu Golias com pedras. Foi algo maravilhoso. Mas Davi não reinou usando pedras. Davi reinou usando 1001 estratégias. Se vocês observarem bem Josué, Josué não ficou dando uma volta em todos os inimigos. Ele deu em volta de Jericó. Mas tem gente que fica anos e anos querendo dar volta. Ah, porque um dia funcionou com Jericó, então eu vou usar de novo. Não, gente, isso é zona de estagnação. Se você fizer isso, você vai morrer. É como areia movediça, é um câncer que vai te consumir, consumir. Primeiro consome por dentro. Por isso que muitas vezes você fala, mas aquela pessoa é tão feliz, aparenta tanta unção, tão empolgada, sobe no palco. Sim, mas primeiro a morte começa por dentro, por causa da nossa habilidade de disfarçar as coisas, usar maquiagem espiritual, usar máscara. Um dia aquela morte vai ser tão forte que ela vai explodir para fora. E aí eu vou te falar uma chave dolorosa, tá? Muitas vezes nós estamos lá na zona de estagnação, mortos, e a gente acha que está enganando todo mundo. Primeiro, nós não enganamos a Deus. Mas eu quero dizer que na igreja existem homens espirituais. E eles observam aquilo e aquilo tem cheiro de carniça. Às vezes você está passando vergonha e está pensando que está abafando. Então, cuidado. Se a revelação parou, você tem que repensar. Por que eu vou para a igreja? Ah, porque eu vou porque eu tenho que ir. Isso é zona de estagnação, zona de morte. Ah, por que eu faço isso aqui? Ah, porque me mandaram. Até quando você vai ficar nisso? Zona de morte. Por que eu sigo o pastor? Ah, porque eu tenho que seguir, senão eu vou para o inferno. Zona de morte. Então você não tem revelação por que seguir. Por que eu aceito o discipulado? Eu aceito o discipulado porque é a estratégia da igreja. Só por isso?
Você não entendeu nada ainda? Zona de morte. A revelação acabou. Só que, graças a Deus, a gente não para na zona de morte, né? Gente, a nossa tela está aberta aqui. Se você tiver alguma pergunta, né? Eu vou dar liberdade para você. Se você quiser fazer um comentário aí, pode escrever aqui. A gente vai ler com o maior carinho, tá bom? A gente tem esse feedback, assim, quer deixar vocês bem à vontade, tá bom? Mas, graças a Deus, a gente não fica preso na zona de estagnação. Aleluia, né? Porque a revelação vem para nos romper, nos tirar desse lugar. E aí, o Espírito Santo está me falando aqui uma coisa legal, né? Interessante. Sabia que um dos traços da zona de estagnação é quando as nossas emoções ficam travadas? Crises emocionais que se repetem há anos. Elas chegam em determinada época do ano, elas chegam em determinada circunstância, elas chegam em determinada situação. A forma de reagir a uma crise é sempre a mesma. Cuidado, isso é uma característica de que suas emoções estão estagnadas. A revelação de Deus não entrou ali, não tocou as suas emoções. Então você tem que expor suas emoções a Deus. Tome cuidado. Muitas vezes, aquele colapso emocional não quer dizer que a situação da sua vida esteja em colapso. Quer dizer que as suas emoções estão em colapso. Porque as emoções estão estagnadas. Você tem que deixar a revelação de Deus penetrar as suas emoções. Senão, você pode ser refém das janelas killer. A gente fala nisso lá num podcast nosso, que são janelas assassinas. De repente, você está com as emoções aí balanceadas, aí você explode. E aí comete coisas absurdas, xinga quem não deve, briga com quem não deve. E aí, ó, a pastora Cleusa falou aqui pra a gente fica engessado. É isso mesmo. Engessado. Você não pode ficar engessado. Ah, mas jovem pode ficar engessado? Quem falou? Os jovens da Bíblia não ficam engessados. Os jovens da Bíblia não ficaram 10, 15 anos. Ah, jovem tem que ficar 20 anos no mesmo processinho para crescer. Quem te falou isso? Quem falou que você tem que crescer bem devagar? Não precisa. Nós podemos interferir no tempo que passamos nas zonas. E é isso que a revelação faz. A revelação mexe no tempo. Só que, glória a Deus, você então escuta a revelação e você decide sair da zona de estagnação. Você fala, eu não quero mais morrer. Aí você vai para a zona de reflexão. E aí tem uma pegadinha na zona de reflexão, sabe o que que é? E essa pegadinha pega a maioria dos cristãos. Eu saio da zona de estagnação e eu já me sinto orgulhoso por sair dela. Aí eu chego na zona de reflexão e fico morando lá. Aí eu faço uma casa na zona de reflexão, aí eu levanto o ministério na zona de reflexão, eu passo a minha vida inteira na zona de reflexão. Não! A zona de reflexão, se a zona de estagnação é uma zona de morte, a zona de reflexão é uma zona de passagem. É uma zona onde você cai em si. Lembra da queda de Paulo? Quando o Senhor encontrou Paulo e falou, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Paulo teve que cair em si. A zona de reflexão de Paulo foi, ó, rapidinho. Depois ele entrou no momento de preparação. A zona de reflexão é aquela zona onde você descobre, poxa, eu estou preso nesse pecado, eu preciso lutar contra isso. Ah, minhas emoções estão abaladas, eu estou com síndrome, eu me sinto a vítima do mundo, eu tenho um problema sério que eu tenho que resolver, eu caí em si, eu ouvi esse negócio e eu estou na zona morta. Ai, aí você, beleza, saiu da zona de estagnação, entrou na de reflexão, e vai fazer o quê? Ah, eu vou ficar aqui agora, que glória a Deus eu saí da zona morta. Não, a zona de reflexão, se ela demorar muito tempo, ela se torna em zona morta. Pegou aí? É isso mesmo. Por isso que muita gente vai para o acampamento, aí lá no acampamento tem um senhor quebrantamento, tem mesmo, eu acredito, e chora e Deus toca, aí a pessoa entra na zona de reflexão e não sai dela. Aí espera até o próximo acampamento. Não, até o próximo acampamento essa pessoa já está na zona morta. Ela voltou ao pecado, ela voltou aos problemas, ela voltou às crises, ela voltou à falta de revelação, ela voltou a tudo isso. Então, vamos lá. Poxa, Márcio, não estou entendendo o que você está falando. Então você vai ter que voltar lá no YouTube, vai ter que voltar no Instagram, porque nós estamos há 2 meses falando desse assunto. Eu estou dando só uma palhinha aqui para você. Então vamos considerar que você saiu da zona de estagnação, que é a zona morta, passou pela zona de reflexão, e lá na zona de reflexão você venceu a crise de Orfa. O que é a crise de Orfa? Quando Noemi vira para as 2 noras e fala, não posso mais ajudar vocês, eu não tenho filho, eu não tenho como ajudar financeiramente,
e tá feia a coisa. Faz o seguinte, desiste e volta para Moabe. As duas falaram, não, vamos te seguir. Isso é zona de reflexão. Só que Orfa desistiu. Orfa, quando Noemi insistiu com ela, e todo líder verdadeiro vai insistir em algum momento para você deixá-lo, porque ele não quer que você seja escravo do protocolo. O que é? Líder, eu te sigo porque eu te amo. Isso é protocolo. Líder, eu te sigo porque senão você vai me punir. Protocolo. Líder, eu te sigo porque senão o diabo me pega. Isso é protocolo. Não dá para viver disso. Líder, eu te sigo porque você é o melhor líder do mundo. É protocolo. Você tem que seguir por revelação. Você só anda com Cristo por revelação. Você só vai suportar andar com o homem de Deus por revelação. Nenhum homem de Deus arrasta ninguém. Todo homem de Deus, verdadeiramente, em algum momento, ele vai quebrar os protocolos e ele vai fazer os seus seguidores serem livres. Esse era Jesus. Todos os seguidores de Jesus eram livres. Absurdamente presos a ele e absurdamente livres. É que paradigma maravilhoso, hein? Um dia eu vou falar só disso. Meu Deus. Então, você faz como Ruth. Você vence na zona de reflexão. Você toma a decisão certa. Foi o que fez Ruth. Ruth, ela saiu daquela zona morta, que era toda aquela situação, e ela resolve ir para Belém, seguir Noemi, mesmo sem Noemi ter nada naturalmente para lhe oferecer. Isso é sinal de maturidade. Um dos sinais que você está vencendo a zona de reflexão é quando você começa a seguir um propósito, seguir um homem de Deus, quando aos olhos naturais ele não tem nada para te oferecer. Entendeu? Nem a estrutura. Que loucura, hein? Meu pai do céu. E foi isso que fez Ruth. Ruth, ela seguiu Noemi. Noemi não tinha dinheiro. Noemi só tinha uma visão de Deus, de uma cidade, Belém, e ela nem sabia se ia dar certo, mas ela tinha muita fé e uma relação com Deus. Olha, deixa eu dizer algo para você que está vendo esse vídeo. Todas as vezes que você encontrar um homem de Deus do perfil de Noemi, siga-o. Grude nele. Não perca de vista, porque esse homem vai te levar às portas da zona de propósito. E aí eu vou te dar uma chave. Ninguém vence a zona de reflexão sozinho. Deus vai te dar um homem de Deus para te levar até a zona de propósito. Vamos lá. Você saiu da zona de estagnação, você passou pela zona de reflexão e você foi excelente, você foi aprovado, tomou a decisão certa, como Ruth, porque a grande maioria faz como Orfa, tá? Entra em crise na zona de reflexão, porque é uma zona dura, uma zona de muita realidade, e aí volta correndo para a zona morta e faz uma casa lá até morrer. Mas você é Ruth, então você chegou na zona maravilhosa, e nós vamos começar a falar dela, que é um lugar de realização, zona de propósito. Vocês estão começando a entender a diferença que há entre aqueles crentes que eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho um sonho de Deus, eu tenho isso de Deus, mas nunca realiza? É porque não está na zona de propósito. A zona de propósito é a zona de realização. Deus te dá sonhos no momento que você se converte. Agora, entre a conversão e a zona de propósito, existe muita ralação, coisas para você conquistar em Cristo. A zona de propósito é uma zona conquistada. Jesus te deu, mas você tem que lutar para que ela se torne real na sua vida. Ninguém fica sentado dizendo glória a Deus, e a zona de propósito se manifesta, não. Mas não é mesmo. Então, o que tem na porta da zona de propósito? E essa zona é espetacular. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Viu como que a zona de propósito é diferente? De cara, lá na porta da zona de propósito está escrito esse versículo. Então, não dá mais para falar como menino. Falar besteira como menino. Mas como é que é um crente que fala como menino? É um crente que não estuda a palavra de Deus. É um crente que só abre a Bíblia dia de domingo, dia de sábado, na EBD, mas no dia da semana mesmo ele nem pega na Bíblia. E quando ele pega, ele dá aquela lidinha, chavão, Salmo 91, e larga para lá. Não. A palavra de Deus nos manda meditar na palavra dia e
noite. Mas eu medito até ter a minha bênção? De jeito nenhum. Você medita porque ela é como oxigênio para o nosso espírito. Você quer ter revelação de quê? Você não lê Bíblia? Vai ter revelação de quê? Então vamos lá. Você para de falar como menino quando você é profundo na palavra de Deus. Ah, mas então deixa de pensar como menino também. Quem entra na zona de propósito deixa de pensar como menino. Como que o menino pensa? O meu céu, meu Deus, minha bênção, minha vida, meus sonhos, meus desejos, meus dons, meus talentos. Misericórdia! É uma fantástica fábrica de chocolate gospel. O menino é assim, ele quer Deus só para ele. Ele acha que ele vai chegar no céu, aí vai estar Jesus, os apóstolos, todos os cristãos de todas as Israel, e lá no céu, Jesus vai estar batendo palma para ele, num grande tapete vermelho, e vai falar assim: chegou o máximo dos máximos. Pare com essa visão, hein? O menino é assim. Por isso que menino dá trabalho na igreja, porque menino ele quer tudo só para ele. O princípio do reino é esvaziar. Então, deixar de pensar como menino é deixar de ser o centro. Convém que ele cresça, ele, Cristo e eu, diminua. Quando você anda com o homem de Deus, ele vai levar você a diminuir. Agora vocês viram por que o jovem tem tanta luta com o discipulado? Porque o mundo diz para o jovem, se engrandeça. O homem de Deus vai virar para você e vai falar assim, diminua. Eita, colapso, hein? Segura isso aí. Fica até o final da live. Não fica com raiva de mim, hein? Por favor, fique aí. Raciocinava como menino. Na zona de propósito, você para de raciocinar como menino. Como que o menino raciocina? Deus, vou fazer uma campanha porque eu quero passar no vestibular. Deus, vou fazer uma campanha porque eu quero casar. Deus, eu vou orar muito porque eu quero um carro. Para, isso é raciocínio de menino. Na zona de propósito, e nós vamos falar disso na próxima live, você não pode perder, porque eu vou falar como pensam os homens da zona de propósito, os habitantes da zona de propósito. Na zona de propósito, você raciocina observando a eternidade. Peraí, deixa eu te falar. Imagine alguém que chega na beira do mar. Aí pega um balde de água, aí senta na areia e fica olhando para aquele balde de água e fica, ai, que mar lindo. Eu consigo nadar nessa bacia d'água, nesse balde. Eu consigo. Eu consigo. Sabe aquela pessoa que às vezes entra na areia, aí molha. Esse sou eu, hein? Aí molha ali até o joelho e acha que tá tomando banho de mar, e acha que tá abafando. Aí de repente vem aqueles surfistas, ou vem aquele pessoal lá da praia, eu fico bravo com eles. Aí os camaradas entram lá dentro e dão uns mergulhos, some pra lá e volta nadando, e eu penso, vai morrer afogado. Viu a diferença? Quando nós raciocinamos como menino, nós achamos que o mar de Deus é na beiradinha da praia. Tem nada a ver. Raciocinar na zona de propósito é eu vou mergulhar e compreender a profundeza deste mar. É diferente demais, não é? Tem que entrar na zona de propósito. Por favor, não fique fora dela. Pega a revelação aí. Ela vai chocar você. Então, olha como que a zona de propósito é diferente. Enquanto nas outras zonas você fica com medo de perder a sua vida, com medo de perder os amigos, com medo de perder a bênção, com medo de perder um monte de coisa. Na zona de propósito, Mateus 16:25 diz, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Na zona de propósito, você perde a sua vida. Para com aqueles monte de desejo, você começa a pensar, Deus, qual é o teu desejo? Porque no desejo de Deus você ganha a sua vida. Agora você entende a escolha de Moisés? Moisés perdeu a vida de egípcio e ganhou a vida de profeta. Ou toda vez que você resolve perder a sua vida, Deus te dá uma vida muito melhor, uma vida com lapsos eternos. Todas estas coisas eu joguei fora por causa da excelência de Cristo. Olha aqui Paulo falando. Na zona de propósito, e a zona de propósito é curiosa, e eu tenho que dizer isso para você. Você sai da zona de estagnação com um caminhão de mudança. Aí você vai jogando umas coisas que é fora, um monte de problema. Aí você chega na zona de propósito e você tem ainda muita coisa desse caminhão. Só que na porta da zona de propósito você acaba de deixar o resto do caminhão. Um monte de coisa que você achava que era útil, que era essencial, seu sonho, você larga para lá. Isso mesmo. A zona de propósito é espetacular. E por que você faz isso? Para ter mais de Cristo.
Você nunca terá muito de Cristo e muito de você. É o antagonismo. Isso nunca vai acontecer. Por isso que os jovens sofrem tanto, gente. Por isso que o nosso evangelho está ficando tão complicado para os jovens. Porque você vê muita adaptação do evangelho para os jovens gostarem. O acampamento fica agradável para o jovem, a pregação fica agradável para o jovem, o lanche depois do culto tem que ficar agradável para o jovem, tem que ter tudo isso para entreter o jovem. Mas, jovem, deixa eu dizer, desde quando o culto é para você? Desde quando a palavra é para você? Desde quando o acampamento é para você? Quando você fica viciado nessas coisas, estão dizendo para você, não entre na zona de propósito. Porque quando você entrar na zona de propósito, você vai parar de pensar em você. Você vai pensar tanto em Cristo. E esse monte de coisa que te atraía, você vai começar a abrir mão. Viu o tamanho da nossa dor? Quando a gente quer falar para você entrar na zona de propósito. Porque, jovem, quando alguém não te deixa entrar na zona de propósito, fica lá amansando seu ego, a pessoa está te sabotando. Você é um jovem de Deus. Davi era jovem e matou Golias. Daniel era jovem e decidiu não se contaminar. José era jovem e não se contaminou lá no Egito. Ninguém adulou essa turma. Ou quem adulou? Quem adulou? Ninguém. Não havia um Egito preparado para o menino bondoso José. Não havia uma estrutura de treinamento para Davi. Havia uma relação forte com Deus. Por que Deus pôde usar esses jovens? E por que esses jovens eles entraram na zona de propósito tão jovens? E por que hoje jovens não podem entrar na zona de propósito? Ah, porque são jovens, vamos tolerar aí. Eles ficarem anos e anos na zona morta. Não, jovem, é mentira do diabo, estão enganando você. Musiquinha que você gosta, culto que você gosta, pregação que você gosta, líder legal, gente boa, pare. Estão mentindo para você. Deus tem um propósito. A zona de propósito é uma zona de criar caminhos, desafiar gigantes. É um lugar de exterminar gigantes. E você, jovem, é chamado para a zona de propósito. Não é para a zona de entretenimento. Vamos lá. O propósito envolve rever valores. Por isso que essa zona é tão complexa e muito jovem corre dela. Você se reavalia na zona de propósito. A perspectiva do reino entra no seu coração. E tem uma crise na zona de propósito que ela é maravilhosa. Ela não divide espaço com ninguém. Márcio, me diz, qual é o seu sonho? Eu não sei. Eu tenho um sonho. Sabe, toda vez que eu passava no setor de autarquia, eu tinha muito sonho. Eu falava, um dia eu vou trabalhar no setor de autarquia. Eu, sei lá, vou trabalhar nos tribunais daqui, e eu vou pôr meu terno, minha gravata. Gente, nada contra quem trabalha lá. Eu estou falando um sonho que eu tinha. E aí eu sonhava com aquilo. Mas, sabe, um dia o Espírito Santo falou assim, eu tenho outros projetos para você. Você quer trocar o seu sonho com o meu? Porque você sonha em ganhar um bom dinheiro, comprar um bom carro e tirar boas férias. Eu sonho que você ensine as pessoas e que você faça pontes para as pessoas saírem daqui da terra e tocarem a eternidade e entrarem no reino. E eu estou fazendo isso aqui com você. Esse sonho nasceu em Deus, nasceu em mim não. Mas eu entrei na zona de propósito. E lá Deus pegou aquele meu sonho de trabalhar no setor de autarquia. Eu não trabalho lá, hoje eu trabalho no hospital. Glória a Deus. E hoje eu invisto na sua vida. E isso me enche o coração. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Sabe, eu quero dizer para você que está me vendo, Deus preparou grandes obras para você fazer. Ah, mas o que é a grande obra? Meu casamento, meu carro, minha faculdade? Para com esse negócio aí. Grandes obras muito maiores. Essas obras aí são obras da vida. Nós vamos fazê-las, vamos passar por elas. Estou falando obras de propósito eterno, de lapso eterno. Até hoje nós falamos de Paulo, Davi, Eliseu, Elias. Nós falamos desses homens porque eles fizeram obras de lapso eterno. Eu acredito que nós podemos fazer coisas assim. Eu estou aqui falando para você, jovem, porque eu acredito nisso. Mas eu quero falar para você as características desse lugar especial. Vamos ver um pouco das características? Gente, eu sou assim mesmo, viu? Às vezes eu pego uma ladeira e eu saio correndo, mas eu quero dar espaço para você que quiser falar.
tá bom? Pode pôr aqui a sua pergunta, o seu comentário, não tem problema. A gente, eu acelero às vezes assim, às vezes eu desacelero tudo, mas às vezes a revelação vem, eu fico bem animado. Mas você fique bem tranquilo aí, se quiser colocar uma pergunta que a gente freia na hora, tá bom? Eu não freiei porque eu não vi nenhuma pergunta, eu vi um comentário, já li, da pastora Cleusa, pastora Cleusa, parceira, hein? Parceira, pastora. Então vamos lá, característica da zona de propósito. Como que é esse lugar, a zona de propósito? Gente, a zona de propósito é um local maravilhoso, você tem que viver lá. Por quê? Porque ele é um lugar de prosseguir. Ele não é um lugar de se prender ao passado. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Uau! Pega isso aí. A zona de propósito é um lugar que você vai para frente. Não fica falando, eu sofri isso, me bateram, me molestaram, eu tive crise, eu passei por esse sofrimento. Sim, mas em Cristo você pode continuar caminhando e romper. Você não precisa ficar escravo dos traumas, você não precisa ignorá-los, mas você não pode ser conduzido por eles. Na zona de propósito, pessoas não ficam falando disso, elas seguem, vão adiante. Elas lembram do passado, elas sabem do passado, mas elas usam o passado para reinar como instrumento de Deus. É diferente. Outra característica da zona de propósito, maravilhosa, é um lugar de pessoas livres. Pessoas que elas não falam do trauma, elas lembram, mas o trauma não dói mais. Elas estão livres, perdoaram. Isso é espetacular. Principalmente na nossa família, que a gente toma pancada tudo quanto é lado, às vezes briga com o pai, briga com o irmão, briga com o vô, briga com o tio. Você até lembra, mas você perdoa. Gente, é libertador. Meu pai faleceu há 1 ano e pouco, 2 anos. Eu lembro que com 17 anos tive uma briga feia com meu pai, com uns 15, lá por 16 eu sentei com meu pai e falei, pai, vamos fazer um negócio? Isso é bem picareta comigo, não me dá os livros que eu preciso, tem dinheiro, às vezes não abre a mão. Mas pai, vamos fazer um trato? Daqui pra frente o senhor não me deve nada. Se eu passar dificuldade, não tem problema, pai. Fique em paz. Eu amo o senhor demais e o senhor é o melhor pai que Deus poderia ter me dado. Gente, aquilo foi libertador. Nunca mais faltou livro para mim. Eu sempre ganhava livro. Meu pai me dava? Não, meu pai era. Mas eu sempre ganhava livro. Porque o amor liberta. Então, é maravilhoso. Sabe? Ah, Márcio, mas é tão legal quando eu sento com alguém, a pessoa começa a falar do passado, começa a chorar e chora, chora. Isso pode ser bom uma vez, mas se toda vez que você senta com a pessoa acontece a mesma coisa, ela não está curada. Tem que passar por cima desse negócio aí, hein? É um lugar de posicionamento correto, identidade, reis, sacerdotes. Crente sem identidade ninguém merece. É terrível. Crente que não sabe quem é, crente que não sabe o propósito dele, crente que não sabe quem ele é em Deus, crente que um dia está animado, no outro dia está desanimado, num dia Deus o ama, no outro dia Deus não o ama. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não, a palavra de Deus diz em Apocalipse 1, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Oh, aleluia! Gente, eu vou pôr isso aqui em texto lá no blog, tá? Você entra lá no site voltandocasa.com, lá vai ter um blog, eu vou pôr isso aqui mastigadinho para você lá, todos os versículos. Às vezes você é daqueles que gosta de ler, eu gosto de ler. Então, às vezes você quer ler também, amém, vai estar lá. Você é chamado para ser rei e sacerdote. Entendeu? Quando eu falo que você tem que governar, é porque Jesus não é um rei de escravos, Jesus é um rei de reis. Jovem, você já pode ser rei. Não precisa esperar cabelo branco, não. É um lugar de apropriação de herança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tá vendo? É um lugar de herança. Eu falo o tempo todo. Zona de propósito é um lugar de herança. Ah, Márcio, mas eu nunca toquei minha herança. Se você estiver na zona de estagnação, você não vai tocar a herança mesmo, não. Se estiver no deserto, de vez em quando você vai comer maná e tomar uma água da pedra. Uau, mas isso não é vida. Herança. Herança é tomar a terra que Deus te deu. Tome as nações por herança. Toque vidas por herança. Quando eu falo a palavra para vocês, é uma herança que Deus me deu lá atrás. Hoje eu estou começando a provar dela. É um lugar de derramar do Espírito Santo, de sonhos e visões. Olha o que diz a palavra. Nos últimos dias, diz o Senhor,
que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Olha aí, jovem, os jovens terão visões. Visões do reino, visões de Deus, visões da herança, do chamado, do propósito. Isso é o que diz Atos 2,17. Por isso que você tem que entrar na zona de propósito e viver lá. É o exato lugar onde está alguém muito especial, o pastor. Você tem que ter revelação do pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Ah, se você entender quem é o pastor, nunca mais você vai se sentir desamparado, nunca mais você vai se sentir humilhado, nunca mais quando você perder algo, quando você perder uma posição, sei lá, ó, não vai fazer diferença nenhuma, porque você vai saber como o pastor é bondoso. Ah, mas eu sei que o pastor é bondoso, sabe mesmo? Eu não estou falando de saber porque eu estou dizendo, eu estou falando de saber porque tem revelação sobre isso no seu espírito. Isso é muito diferente. Talvez você que está me ouvindo aí diga assim nessa hora, ó. Mas todo mundo que está na igreja conhece o pastor, não é? Não, não. Tem um monte de gente na igreja que está lá para o protocolo. Está lá porque acha que vai se safar do diabo. Está lá porque é uma social. Está lá porque a galera vai. Está lá porque gosta da música. Não, você precisa conhecer o pastor. O pastor não está nas quatro paredes. O pastor tem que estar no teu coração. Muita gente perdeu o pastor quando teve lockdown, porque achou que o pastor estava nas quatro paredes, e aí se afastou do pastor. O pastor não estava dentro do coração. Viu como estar na zona de estagnação é perigoso? Qualquer coisinha a pessoa morre. Está no risco de morte terrível. Salmos 84:10 diz assim a palavra de Deus: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Gente, entenda, conhecer o bom pastor é muito mais que cerimoniais. Conhecer o bom pastor é muito mais do que bater um monte de meta. Conhecer um bom pastor é muito mais do que ir no acampamento e... Não, é muito mais que isso. Conhecer o bom pastor é você se tornar mais íntimo dele a cada dia que passa. É você ter um amor fervente por ele. É você amá-lo profundamente, perdidamente. E aí nós vamos tocar num ponto aqui. Você sabe quem é apaixonado pelo pastor e quem não é. Sabe? Com o tempo, a gente fica melhor nisso, sabe? Com o tempo é nítido quem é apaixonado profundamente pelo pastor e quem é protocolar. Quem é protocolar não dura muito tempo, não. Mas quem é apaixonado pelo pastor sempre está inventando alguma coisa, porque o pastor nos quebra com a bondade dele, com o zelo dele, com o amor. O pastor nos surpreende. O pastor tem umas formas muito estranhas de amar às vezes. Eu comprei um passarinho aqui para casa, acho que é um ringneck. E o pastor resolveu demonstrar uma forma de amor por mim diferente. Às vezes eu tô lá no quarto, aí a gente deixa aqui a gaiola na sala, a gente abre a porta da gaiola, e aí aquele bichinho pequenininho, acho que não pesa nem 2 quilos aquele bichinho. Deve pesar uns 800 gramas. E aí ele sai pulando pela casa, dando 2 passinhos, ele vai ouvindo a minha voz, e aí ele chega e sobe no meu ombro. E aí quando chega no meu ombro, manda uns beijos, dá uma bicadinha na minha orelha, e eu fiquei assim, que trem mais sem nexo? É o amor do bom pastor por mim. O bom pastor falando assim, eu te amo. Até através de um pequeno bichinho eu estou dizendo que eu te amo. Entendeu? Bom pastor é assim. Não estou falando de protocolo, não. A zona de propósito é boa demais, tem que viver lá. O que acontece na zona de propósito? Ah, Márcio, minha vida cristã está muito parada. É porque você está no lugar errado. Na zona de propósito, as promessas de Deus, elas ocorrem. Gente, Deus não tem problema em cumprir promessa. Só que Deus não dá cargo para escravo. Se você está morando no Egito, Deus vai te dar promessa coisa nenhuma, não vai ajudar em nada. Na zona de propósito, nós pedimos unção dobrada e nós a recebemos. Uau! Quem não está na zona de propósito nem entende o que é unção dobrada, não entende o que é discipulado, não entende o que é manto, não entende o que é um líder, não entende nada.
E ainda vira e fala, o meu líder é o Tião, mas o Tião tem 500 pessoas. Não, discipulado 1 a 1, isso é possível. Elias, Eliseu, Deus tem isso. Tudo bem, PH? Grande abraço. Vai ficar gravada, se quiser acompanhar depois, tá bom? Grande abraço. PH tá dizendo aqui que tá indo. Grande abraço, PH. Na zona de propósito, Eliseu pediu unção dobrada e recebeu. Sabe, às vezes você tá doido por uma unção aí, você vê um homem de Deus e você quer um pouco daquela unção, na zona de propósito, Deus dá. Na zona de propósito, você tem um alto nível de revelação. Sabe aquela passagem bíblica que você lê e não entende? Na zona de propósito vai ter revelação. E muita. Na zona de propósito, você exerce governo e você reconstrói muros. Sabe aquilo que está na sua vida quebrado na sua família, quebrado na vida dos amigos e nada dá certo? Quando você está na zona de propósito, você vai começar a reconstruir muros na sua vida e vai ser instrumento para reconstruir muros na vida dos outros. É isso mesmo. Na zona de propósito, nós discernimos o momento de ir e de ficar, as estações de Deus. Sabe aqueles irmãos que eles nunca mudam de ministério, nunca mudam de lugar, nunca mudam de situação, porque eles estão presos? Porque eles não estão na zona de propósito. O propósito de Deus nos leva e nos traz, nos orienta e nos dirige. Atos 20, 16 a 38 é uma passagem linda, onde Paulo se despede dos irmãos e ele diz, eu vou para Jerusalém. O Espírito Santo está me conduzindo lá. Depois de muito tempo que eu fui entender por que tem uns missionários malucos que têm uma vida muito boa, às vezes no Brasil, e eles falam, eu tenho um chamado para ir para a África. Como é isso? Seu povo está aqui, seus amigos estão aqui, como é que você tem coragem de ir? Por causa que ele está na zona de propósito. Aí ele vai para um lugar que para nós é árido, mas Jesus está lá esperando ele. Onde Jesus está, vira um jardim. É isso que importa. Na zona de propósito, ativamos o 360 graus de Deus. Foi isso que José fez. José foi abençoado em todas as áreas, porque ele adentrou a zona de propósito. Mas, você está falando de prosperidade? Estou falando da provisão de Deus em tudo que você precisa. Entre na zona de propósito e você vai ver a sua vida ser abençoada. Na zona de propósito, você exerce governo. Já falei, nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Na zona de propósito, nós nos tornamos instrumentos até para restaurar nossa família. José abençoou até os irmãos, porque ele estava na zona de propósito. Quer abençoar os seus irmãos aí? Tem algum irmão com dificuldade na sua família? Irmão mesmo de sangue? Entre na zona de propósito. Deus vai usar você. Na zona de propósito, você exerce os dons de acordo com a vontade do Espírito Santo, sem fazer lambança. É maravilhoso isso. É triste quando a gente vê um irmão dando profetada. Deus usa um rapaz um dia para dar uma palavra de profecia, no outro dia ele dá uma profetada. Na zona de propósito, você não faz isso não. Porque você está sensível à voz do Espírito Santo. Na zona de propósito, você se livra da pressão da sociedade. Olha isso, quanto a costumes. Gente, cada época tem cada costume, a nossa época está tendo uns costumes assustadores. Como você vai resolver isso? Viva na zona de propósito. Você vai saber exatamente o que é loucura da sua época e o que é propósito de Deus. O que é algo normal e o que é insano. Você vai saber. E aí, nós estamos indo para o último giro da nossa live. Eu acho que hoje está passando rápido, hein? A conclusão é, se a zona de propósito é tão importante, por que tantas vezes a ignoramos e não damos importância quanto ao lugar em que vivemos? Se eu estou te dizendo aqui que a zona de propósito é a zona de realização, por que muito cristão, por que muito jovem fala, eu gosto de viver na zona de estagnação? Mas vai morrer. Eu gosto de viver na zona de reflexão eternamente. Vai morrer. Não cumpriu, tem que entrar na zona de propósito. E aí o Senhor foi falando comigo, eu vou compartilhar com você. Quando você pensa assim, quando eu penso assim, é porque a gente ignora o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, quando a gente insiste em ficar na zona de estagnação, é só questão de tempo para a gente ser roubado, para os nossos sonhos morrerem. Essa é a zona de estagnação. Quando a gente vê alguém insistindo em ser eterno uma criança na fé, eu quero ficar na zona de estagnação. É aqui que eu gosto, meu clubinho está aqui. Vai morrer. Não tem jeito. Porque esquecemos que estamos numa maratona. Paulo fala de uma maratona em 2 Timóteo 4,7.
A vida cristã é uma maratona. É lindo, você se converteu, teve curso de batismo, mas você precisa crescer. Você tem que se tornar um líder. Você não pode ficar cobrando dos líderes a mesma posição deles quando você tinha 3 meses de fé. Eles vão exigir mais de você. Ah, mas eu não gosto de pressão. Pois é, eu tenho uma filha de 7 anos. Teve uma época que ela insistiu em ficar na turminha de 4 anos. Foi duro, mas eu tirei ela de lá. Por quê? Porque lá tinha titia. Tem muito cristão que gosta da titia. Aí quando pega um líder que quer lançá-lo na zona de propósito, fala, você é mau. Não, não é mau. Ele é o Elias da tua vida. Ó, abre o olho. Deus te abençoa sim. Porque não conhecemos a palavra. É isso mesmo. A palavra de Deus diz em Provérbios 4,18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A nossa vida tem que brilhar mais e mais, a revelação, o agir de Deus, o executar de Deus, as obras de Deus têm que ser manifestas na nossa vida e através de nós cada vez mais. O brilho que tinha na minha vida 5 anos atrás, se esse brilho for o mesmo hoje, então eu estou na zona morta. Não pode. Talvez você está feliz com o brilho, né, que você tem, mas se ele é o mesmo de outrora, está errado, é antibíblico. Porque não renovamos nossa mente. E esquecemos que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. É isso mesmo. Espera aí, Márcio, espera aí, vamos lá. Tem coisas que nós percebemos, são boas. Muitas são agradáveis. Mas à medida que você for crescendo, você vai ter que chegar na perfeita. Entendeu? Na zona de propósito, só a vontade perfeita reina. Porque a vontade perfeita fala da soberania de Deus. Vamos ser honestos. Eu abandonar aqui o projeto que Deus deu, parar com as lives e correr lá para realizar aquele sonho que eu tinha de trabalhar ali no setor de autarquia, ia ser bom. Como não seria bom? Ah, eu ia teria minha gravata e tal. Seria agradável? Eu acho que sim. Ia ganhar uma boa grana, talvez. Mas não seria perfeito. Porque na zona de propósito, a respeito da minha vida, eu preciso estar aqui fazendo live e lançar essa semente no teu coração. Isso é perfeito. O que é perfeito na tua vida? Porque nos contentamos com este mundo. É isso mesmo. Quem não quer entrar na zona de propósito é porque está gostando demais do mundo. É que nem Sansão. Sansão não queria ser juiz. Queria curtir a vida doidado. Cuidado, você tem que entrar na zona de propósito. Essa revelação não está chegando para você porque você está à toa. Ou porque você gosta de mim. Não. Essa revelação está chegando porque o Espírito está falando assim. Vamos para a zona de propósito. E por não saber quem somos, por achar que a vida cristã pode ser feita com qualquer material. Isso é uma mentira, não pode. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. O que eu estou querendo dizer aqui para você é que não basta fazer um monte de coisa. Não basta construir um monte de coisa na vida cristã. Não basta ir lá na sua igreja local e fazer um monte de trabalho e ganhar parabéns de todo mundo. Se você estiver fazendo um monte de palha, e na zona de estagnação todos os trabalhos são palha. Na zona de reflexão, se não é palha, é madeira. Queima do mesmo jeito. É na zona de propósito que você trabalha com ouro, prata, pedras preciosas. Às vezes, eu fico apavorado. Porque muitas vezes eu vejo jovens em 200 ministérios. Ele só não consegue saber qual o propósito da vida dele. Talvez ele está fazendo muita palha. Você precisa entrar na zona de propósito. A zona de propósito vai te dar paz. Para um dia você falar assim para algum irmão que vai insistir que você trabalha em outro ministério e falar assim: irmão, eu até posso quebrar o galho aqui. Você pode até achar que eu sou bom, mas meu propósito é outro. Esse não é o meu chamado. Com muito amor, eu não vou poder dizer sim. Eu não vou poder trabalhar com você.
Eita, eu falei que os homens da zona de propósito são livres. Livres. Amém? Eu sempre gosto de falar as minhas perguntas, né? E eu não vou escrever aqui, eu não gosto de escrever na tela, mas você vai ver essas perguntas depois lá no Instagram. Eu vou deixá-las também na descrição do vídeo do YouTube, né? Eu vou deixar também no blog, né? Voltandocasa.com, você vai ter o blog. Eu vou pôr isso aqui em texto lá para você, nossa live de hoje. E eu vou deixar as perguntas lá. E qual é o desafio? Responda as perguntas. Você que viu a live, vamos mais fundo, manda no meu e-mail. Responda as perguntas lá, ouse. Ouse. E eu vou ter um prazer em dar um feedback para você. Se eu achar que as perguntas estão todas muito parecidas, eu faço um feedback em vídeo, coloco aqui no canal para você. Mas se você colocar algo bem pessoal, eu respondo pessoal lá para você, com o maior carinho, porque Deus me chamou para esse negócio. A primeira pergunta que eu vou colocar aqui essa pergunta vai para o nosso Instagram depois, lá no feed, tá? Fique tranquilo. Considerando Mateus 19, 16 a 30, em que zona o jovem rico decidiu viver? E quais as consequências disso? Lembra daquele jovem rico que encontrou Jesus? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Que zona que ele decidiu viver? Responde lá pra gente. Mas assim, eu não sou professor, tá? Não me responde assim, ele decidiu viver na zona tal. Não, não é isso. Coloque o coração, responda com profundidade. Segunda pergunta, nossa live te abençoou? Mande o seu testemunho, nos diga. O que você diria sobre nossa live a um amigo? É isso aí, mande o seu testemunho. Mas por que você está mandando, quer que eu mande meu testemunho para você publicar? Não, não é isso. É porque é maravilhoso a gente ver a obra que Deus está fazendo na sua vida. Tá bom? A terceira pergunta, por que muitos cristãos se arriscam a viver fora da zona de propósito? É isso mesmo. Mas quem vive fora da zona de propósito é porque não sabe que ela existe. Não, isso é mentira. Muita gente sabe sim, mas não quer viver lá. Fale de duas características marcantes da zona de propósito que lhe chamaram a atenção. Pode ser essas que eu falei aqui no vídeo. E se você tiver um pouco mais de tempo, você pode entrar lá no blog. Eu coloquei mais algumas lá. É porque na live não dá para falar tudo. Amém? É isso. Eu te convido, eu desafio você para daqui 15 dias nós vamos falar um pouco mais e é algo maravilhoso que o Senhor me deu. Eu vou falar como pensam os homens que habitam a zona de propósito. Mas pensa como eu. Não. O homem que habita a zona de estagnação, ele pensa de um jeito. O homem que habita a zona de reflexão, ele pensa de outro. E o homem que habita a zona de propósito, ele pensa de uma forma completamente diferente. Mas isso eu vou falar daqui 15 dias. Aí você tem que andar com a gente. Tá bom? Um grande abraço. Se alguém tiver alguma pergunta aí, ninguém colocou. Mas eu agradeço a presença de todos. Eu agradeço a força. Que Deus possa te fortalecer. Nosso e-mail, vou colocar ali no Instagram, tá bom? Ele vai junto com as perguntas. Se você quiser mandar um texto lá, quer trocar uma ideia, a gente faz isso com o maior carinho. Tá bom? Um grande abraço para cada um aqui. Que Deus possa fortalecer você. Acompanhe os nossos canais. Leia os nossos livros lá no site voltandocasa.com. A gente tem Escola de Gadara, que foi o último livro que eu deixei lá. Você pode baixar para ler no seu smartphone e Deus vai falar com você. Amém? Essa live vai ficar aí no IGTV e eu vou gravá-la no YouTube. Tá bom? Se você gostou, passe ela para alguém. Deixe Deus abençoar outras pessoas. E eu profetizo, hein? Você é um habitante da zona de propósito. Então você tem que estar comigo daqui 15 dias, porque eu vou te mostrar como pensam os homens da zona de propósito. É isso, um grande abraço a todos. Boa noite, foi ótimo estar com vocês. Tchau.